Meus amigos, mais um convidado do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Estamos recebendo o médico cardiologista Dr. Sérgio Augusto Bordim Júnior e também prefeito municipal de Orlândia. Dr. Sérgio é formado pela conhecida Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, na bonita Uberaba. Seu prefeito, seu médico, seu doutor, um prazer muito grande recebê-lo, Sérgio. Tarciso, mais uma vez, um grande prazer estar aqui participando do Tarciso Manso Convida, programa que já está fazendo todo o sucesso e, de antemão, não poderia recusar um convite tão bom desse aqui. E vamos passar aí alguns fatos da nossa vida, trazer a nossa história, nosso relacionamento com essa cidade que a gente ama tanto. Um grande prazer estar aqui, Tarciso. É um detalhe importante, até para um resgate histórico da importância da sua família. Os Bordim são importantes porque eles formaram basicamente aquele início, né, da fundação de Orlândia, 1910. Coincidência ou não, o seu avô tinha lá a casa, né, que historicamente todos nós conhecíamos, o seu Augusto. Conte para nós, em resumo, essa saga, essa trajetória da família Bordim chegando aqui em Orlândia, Sérgio. Do conhecimento, a família Bordim veio junto com meu avô Augusto, a gente chamava carinhosamente de vô Augusto, né? Ele nasceu em 1895 e deve ter chegado por aqui em meados de 1910, 1913. Justamente na fundação de Orlândia. Isso. Acho que inicialmente pararam aí por Cravinhos, conheceu minha avó também italiana, dona Eugênia Miotto, né? E aí vieram aqui para Orlândia trabalhar junto aí na fazenda, junto com o coronel Orlando. E aqui se instalou, quer dizer, e findou aqui a nossa família aqui. Então foi onde que a família Bordim instalou aqui. Alguns outros foram para Paraná, foram para São Paulo, grande parte foram, né, para Araçatuba, tem muitos familiares lá que foram para lá, mas o vô Augusto terminou ficando aqui em Orlândia e aí a gente deu toda essa tradição aí, quer dizer, foram vários filhos, vários netos, vários, né, bisnetos, e aí onde que a família Bordim ficou em Orlândia. Agora, Sérgio, o senhor Augusto teve quantos filhos juntamente com a sua avó? Foram quantos? Olha, se eu não me engano, foram 9 ou 10 filhos, né? Claro que teve os que se faleceram, as perdas, muito naquela época era uma saúde mortalidade infantil difícil, mortalidade infantil. E depois ficaram aí todos os familiares aí, né? Todos eles, a tia Olinda, tia Ercília, vou falar todos, tio Luiz, tio Kim, que era o famoso tio Antônio, né? Tio Tonico, tio Pedro, tio Roberto, tio João Carlos, tio Orlando, quer dizer, e desses aí, uma grande distribuição. Tio Roberto, que ainda é o único vivo hoje, né? E desses aí, os netos, os sobrinhos, os primos, quer dizer, uma grande família. Hoje eu tenho aí primas, né? Mais de 70 anos, quer dizer, então isso mostra a longevidade da família, mostra todo o curso aí dessa família na tradição de Orlândia, né? Você traz o Júnior no seu nome. Seu pai, mais conhecido como Petit, Sérgio Augusto Bordim. Sérgio Augusto Bordim, meu pai era o Petit. É o Petit. Quantos irmãos no total? De família nossa, meu pai, minha mãe, aí nós temos 5 irmãos, né? Então sou eu o mais velho, depois aí 2 irmãs, a Maristela, que formou em pedagogia, mas hoje está em Ribeirão Preto, a Patrícia, que também é pedagoga, professora, que é dona aí do Sistema Anglo, uma das proprietárias, e os 2 meninos mais novos, os Rapa de Taxa, aí, o Marco Aurélio e o Ricardo, que ficaram com o comércio da família que meu pai criou na época, desenvolveu, eles assumiram o comércio aí. Então 5 irmãos, graças a Deus, todos vivos aí, todos unidos, capitaneado aí pela dona Laura, hoje nossa matriarca aí. Agora, um detalhe interessante, é claro, a política é coisa recente na sua vida. Você tem hoje 53 anos, se a gente raciocinar que você tem quase 3, 4 anos, né, de exercício de mandato de prefeito, natural que é coisa recente. A sua formação, a sua opção por medicina deu-se por quê? De onde veio essa vocação? Tarcísio, eu fui o primeiro médico da família, tá? Uma família que veio desde o meu avô Augusto, vários filhos, vários netos, e eu, salvo engano, fui o primeiro médico. Isso foi uma vocação, eu acho que medicina é uma arte, medicina é uma vocação, tá? E minha mãe fala assim, que ela descobriu que eu ia fazer medicina uma vez, quando eu pequeno, eu estava abrindo um rato, né? Sozinho, abrindo um rato com uma faca de cozinha.
Mas a gente vai desenvolvendo isso, depois eu comecei a estudar, comecei a trabalhar muito novo, por volta dos 11, 12 Trabalhava anos. com teu Tá? pai? Comecei a trabalhar com meu pai, mas tinha um emprego junto com o nosso querido, sempre lembro dele, o seu Reinaldo Garbim. Então, nessa fase, meu pai me pôs lá no escritório, eu comecei como office boy, trabalhei lá, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, né? E nessa época veio aquele clique que eu falo que é a vocação, né? Porque na família todos pensavam assim, ó, você tem que fazer contabilidade, como meu pai era contador, tem que fazer, trabalhar num banco, que naquela época, Banco do Brasil, Banco Banespa, era uma carreira e tanto, né? Mas falei, pai, vou fazer medicina. Eles estranharam, na época por conta própria, procurei Ribeirão Preto, que naquela época a gente viajava para Ribeirão Preto, apesar da pouca idade, começamos a fazer computação lá de sábado. Falei, ó, vou me matricular na antiga escola do Coque. Eles assustaram, o primeiro filho estudando fora, nunca. E por quê? Porque eu vou fazer medicina. Mas é difícil, era uma época muito difícil. A família sempre fomos bastante humildes, né? E pedia para que tivesse, não tinha como fazer uma medicina particular. Então, quer dizer, seria ou USP, ou Unicamp, ou Unesp, ou uma federal. Mas aquele clique veio e dali para frente eu falei, ó, é medicina, né? Mas você, pela sua própria trajetória, você já era o CDF da turma, estudioso. Não, Não a dava nossa flor para turma era professor muito. para fazer médio, mas era um Não, aluno bem graduado, né, Sérgio? nossa turma sempre foi uma turma boa. Eu sempre falo isso, falo para os meus filhos, para todos os conhecidos. Quer dizer, da nossa geração, e aí eu cito vários nomes, o Dr. César Augusto, dentista, o Rubinho Sordi, Pedro Lima, Pércio Mariani. Quer dizer, se for pegar toda a nossa turma que estudou junto, nós sempre estudamos em escola pública. Quer dizer, nós começamos aos 7 anos no Oswaldo, saímos do Oswaldo na 8ª série, aquela época não tinha 9º ano, de lá fomos todos juntos, essa turma sempre andou junta, né? E fomos para o Alcídio, e depois, no 2º ano, que nós fomos para Ribeirão. Quer dizer, então ali, o Eduardo, né, Abrão, Pedro Lima, como eu falei, todo esse pessoal sempre junto. E com isso nós conseguimos uma educação boa, tínhamos grandes mestres, grandes professores, né? E sempre todo mundo no mesmo nível, tá? A gente tinha nossas horas de brincadeira, nos divertíamos muito. Foi uma infância, uma adolescência extremamente legal, né? Pura, mas todos eram bons de nota. Tá? Eu posso falar com certeza que todos nós tínhamos boas notas. Claro que um destacava, outro não, e eles foram para as determinadas áreas, quer dizer, um foi fazer direito, outro foi fazer odonto, outro foi fazer zootecnia, o Zé Henrique, outro foi fazer agronomia, o Marcelo Alves, que é seu primo, quer dizer, e com isso, cada um se deslanchou. E medicina só ficou comigo, quer dizer, então foi o mais Você difícil. era o médico da turma. Mas, quer dizer, é uma escolha que a gente tinha feito. Não consegui passar no 3º ano direto, mas fiz aí um ano de cursinho pesado, né? Porque meu pai sempre falava, ó, só tenho como te pagar mais um ano de cursinho. Então, com isso, consegui passar na faculdade e aí trilhei a medicina até hoje. E você ingressou numa faculdade difícil para se passar no vestibular. Conseguindo esse feito, você ficou em Uberaba os 6 anos de graduação e a residência, onde é que você fez durante a sua permanência em Uberaba? Algum médico de forma especial significa uma referência para você por ter optado pela cardiologia? Não, sem dúvida. Por exemplo, fui para Uberaba, consegui passar na época federal, era muito difícil. Continua sendo muito difícil. Tem hoje a Alice, minha filha, que está prestando medicina. Eu sei o tanto que ela se dedica, o tanto que é difícil passar num curso. E lá conseguimos, graças a Deus, uma faculdade pública, mais uma vez. Por isso que eu falo que eu dedico muito e quero devolver muito toda essa dedicação que eu tive da vida pública, né? E lá, obviamente, ingressamos na faculdade, foi assim, moramos pessoas de Orlândia, aí os colegas já tinham alguns que faziam lá agronomia, zootecnia, né? Naquela época já estava lá o Flávio Rosa, que é o dono da padaria Cristal, já estava então também o Zé Henrique Presoto, que fazia zootecnia, o Gilcinho Tavares, que também era um que era um pouquinho mais antigo Da da turma. Princesinha, Gilson. Isso, também fazia a área de agricultura, de técnica agrícola. E o César Augusto, o Dr. César, né, que foi fazer odonto. Então a gente acabou morando todo mundo junto numa república e ali foi uma época extremamente boa da nossa vida. Estudava bastante, né? Estudava bastante. Tive a felicidade de nunca ter tirado uma nota menor do que 7 em todos os 6 anos de medicina e grandes referências. Medicina de Uberaba sempre foi uma referência grande em cardiologia.
visto que lá a gente abordava e até hoje tinha muita doença de Chagas, então era um ponto de referência. Típico de Minas Gerais. Minas Gerais. Então eu já fui embrenhando para o lado da cardiologia desde o segundo ano, e lá eu destaco, por exemplo, o doutor o José Geraldo, que foi um grande cardiologista que me inspirou muito, doutor Lineu Miziara, você vai conversar, você já deve ter conversado com o Fausto, com o Sérgio, que também foi um grande mestre para nós. E uma área que eu me embrenhei muito, que eu gostava muito, porque cardiologia é clínica, cardiologia ela é sensibilidade com o paciente, foi a infectologia. Eu acabei ficando também 3 anos acompanhando um dos grandes mestres da infectologia, que era de Uberaba, né? E um grande professor meu, que é o Mário Leão Silva Vergara, é um colombiano, está lá até hoje, que foi um grande mestre para me ensinar a parte científica, de estudo de trabalho, né? Ele, doutor Aloysio Prata, que já era na época mestre da infectologia, da doença de Chagas, das doenças fúngicas, e quer dizer, então com isso eu aprendi a fazer clínica, eu vivia a clínica, independentemente de estar nas aulas de curso de medicina, sempre sobrava um tempo para eu ficar no hospital, eu participava de bolsas do governo, já do terceiro, quarto ano eu já era bolsista, já era monitor para ensinar clínica, quer dizer, então com isso eu me embrenhei na clínica. E logo depois, terminada aí a graduação, eu falei assim, agora vamos prestar cardiologia, quer dizer, aí foi outro vestibular, Tarcísio, mais difícil, quem presta Aquele residência. ciclo são 6 anos, depois você presta para fazer a residência. 6 anos, terminei o 6º ano, né? E aí fui sair prestando residência, fui para São Paulo, né, toda a parte aí da USP Ribeirão, USP São Paulo, Servidor, Unicamp, é aquela maratona, né? Vários hospitais aí, na época também tínhamos as residências do SUS, e felizmente, uma residência muito puxada, digamos assim, competitiva, eu passei em Botucatu. Então, nessa época, depois do 6º ano, eu fui primeiramente para Brasília, né, onde eu era obrigado a servir o Exército, né, que foi uma ótima experiência, uma vivência de vida. Então, esse detalhe eu não tinha conhecimento. Então, você serviu o Exército por 1 ano. 1 ano. 94 formei, em dezembro, janeiro eu já estava em Brasília, no quartel dos Dragões da Independência. Naquela época, toda a faculdade federal, e principalmente Uberaba, Uberlândia, era obrigatório, praticamente, todos os homens se dirigiam ao Exército. Era uma forma de retribuir ao Estado o fato dele ter dado um estudo gratuito para você. Era uma retribuição. E é claro, a gente na época ficava, porque estávamos afoitos a passar na residência, a viver a vida médica, né? Formados, já graduados. Naquela época a gente saía com uma formação muito madura, né? Já um médico bem maduro, entendeu? Um pouco diferente de hoje, que a medicina se estendeu, mas fomos para Brasília. Quando a gente sabe que não vai escapar, a minha ida a Brasília, eu fiquei no quartel dos Dragões da Independência, comecei a ter amizades lá, mas eu fui como voluntário. E com isso, consegui um estágio de cardiologia já. Quer dizer, na verdade, no Exército eu consegui já me embrenhar dentro da cardiologia. E aí, depois de 6 meses, eu consegui ficar dentro do Hospital Geral do Exército. Tive lá também grandes amizades, né? E o coronel, que era o chefe do hospital, ele era cardiologista. Então nós tínhamos uma ala de cardiologia lá que era mais de 10, 12 cardiologistas, e eu, como novato, fazia parte. Quer dizer, então ali ganhei muita experiência. Nessa época de Brasília, eu já tinha passado na residência. Botucatu era muito disputada, então consegui tirar 2 candidatos de lá, que naquela época as residências eram muito fechadas, e então, terminado o Exército, eu voltei para Botucatu, onde eu fiquei durante 3 anos. Né? Muito bem, apenas uma paradinha, só para lembrar, você está vendo aqui o nosso QR Code, aproxime o seu celular, faça a inscrição e faça também conosco uma interação, tá combinado? Nós queremos a sua participação conosco dentro do nosso canal do YouTube. Você falou em Botucatu, tem um médico que é de Orlândia, que reside lá, parece que é professor lá, o doutor Cado, né? Cado Rodrigues. Amigão nosso, tinha muito contato, até porque também depois de formado, vim para cá, tratei, né, toda a família aqui. E o Cado é um grande ginecologista lá de Botucatu, né? Também professor da faculdade. E aí fui para Botucatu passar frio lá durante 3 anos. Uma cidade extremamente acolhedora, era um novato mais uma vez, era um forasteiro lá, né, porque a faculdade era fechada. Mas assim, fui muito bem acolhido, né? Muito bem acolhido. Botucatu é da Unesp. Unesp. Então, Perfeito. Fiz a Unesp lá, grandes professores, até hoje meus mestres de cardiologia estão lá, né? Não esqueço deles, quer dizer.
E de lá, terminado o último ano, ainda acabei indo para São Paulo, ainda, onde eu fiquei praticamente 6 meses em São Paulo, no INCOR, terminando a minha residência, fazendo estágio em algumas áreas, né, diferenciadas lá. Quer dizer, então, nessa época eu brincava que eu era cigano, né? Cada dia eu estava numa cidade, cada época numa cidade. E o interessante é que é uma saga, né? Todo esse seu relato, do primeiro dia que você entrou em Uberaba, até quando finalmente você disse, agora eu vou para exercer a medicina, quantos anos durou? Essa trajetória toda entre Ó, se a Brasília, gente for Exército... pegar 1 ano em Ribeirão Preto, cursinho, mais 6 anos em Uberaba, né? Depois mais 3 anos em Botucatu, mais 1 ano em Brasília, quer dizer, então você vê, quase 11 anos fora de Orlândia, né? Nessa saga para me formar médico, para fazer especialidade, para ter título, e aí vim para cá. E a pergunta que não quer calar, você teve tempo para namorar a Gi, sua esposa? Sim, nós começamos a namorar com 17 anos. 17 anos, Sérgio. Dia 5 agora nós completamos 26 anos de casado. Raro, né, nos dias de hoje, mas 10 anos, quer dizer, 36 anos juntos, né? Uma vida inteira junto, né? E nesse período, Quantos filhos? 2 filhos, o Álvaro, que hoje já está aí no 2º para o 3º ano de nutrição, e a Alice, que já está prestando medicina, já passou em 2, agora no momento ela está até em Catanduva prestando mais uma lá. Engraçado que, como pai, você tem que exercer, vai acompanhando a filha também nesses momentos importantes. Então é loucura, né? Dentro da correria total, estamos juntos aí. E aí, né, a G, nós começamos a namorar praticamente com 17 anos, né? Aí ela passou todo isso aí, meus 6 anos fora, depois mais 1 ano em Brasília, e nós casamos no último ano de residência. A G foi corajosa, falava para ela, Gisele, nós vamos lá. Naquela época a residência exigia 2 plantões, né, de 12 horas no hospital escola, tá? E como a gente era casado, era muito novo, eu ainda fazia um plantão fora, né, em hospitais fora da região lá de Botucatu, de Bauru, para poder sobreviver. Então uma vida assim muito apertada, uma vida difícil, mas uma vida muito gostosa, né? Recém-casados. Quando eu fui para São Paulo, Gisele voltou para Orlândia. Eu fiquei mais 6 meses lá e depois voltamos para cá, montamos acampamento aqui. A sua chegada foi primeiro em Orlândia ou em Sales Oliveira? Eu lembro de você começando também em Sales Oliveira. Conte para nós quando é que efetivamente você chegou a Orlândia para exercer plenamente a sua atividade. 99 para 2000, eu tinha terminado já minha residência, né, em 2000, e nessa época eu fui o primeiro cardiologista de Orlândia que teve título de especialista, fui prestar logo em 2000, já adquiri título de especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia e resolvi voltar para cá. Exigia assim, naquela época os professores de Botucatu, né, tinha lá um grande professor de cateterismo, Dr. Edson, ficou muito bravo comigo, até passou uns meses sem conversarmos, porque ele queria que eu ficasse lá como docente, seguisse a vida universitária. Mas eu queria vir para Orlândia, né? Queria montar minha estrutura aqui, a família estava toda aqui, a minha esposa, quer dizer, vamos montar vida aqui como era, e sou daqui mesmo. Em 2000 vim para cá. Nessa ocasião eu tinha passado em concursos, então tinha passado num concurso público aqui de Orlândia, tinha passado num concurso da prefeitura. Da prefeitura de Morro Agudo, da prefeitura de Morro Agudo, e ainda trabalhava na prefeitura de Ituverava. Então era uma luta. Nesse intermeio, todo mundo sabe, nós tivemos aí uma grande dificuldade para entrar no hospital aqui, né? Era uma visão um pouco diferente dos colegas na época e praticamente fui proibido de entrar no hospital, né? E fui montar meu consultório em Sales Oliveira. Sales Oliveira estava começando o hospital, né? Estava começando a funcionar. Tinha um pronto-socorro e fui para lá com o objetivo também de incrementar. Montei meu consultório lá do lado. O consultório expandiu, cresceu muito. Conseguimos fazer, junto naquela época o prefeito era o Daniel Graton, uma expansão grande do hospital, foi aumentando, centro cirúrgico, montei postinho de saúde, fazia programa da família, aquele postinho das mangueiras que tem na saída das Sales, eu comecei, quer dizer, e aí fui ficando. E depois de 10 anos lá em Sales, né, comecei também a fazer parte dentro do círculo aqui da Unimed, junto com os outros amigos médicos aqui. Aí eu consegui adentrar o hospital. Depois de 10 anos, vim para cá. Agora, eu me lembro muito bem que todo mundo comentava de que ia muita gente de Orlândia para lá, né? Percentualmente, ou em número absoluto, os seus pacientes, né? A gente não pode chamar de cliente, pacientes,
era um percentualmente maior de Orlândia indo lá em Sales para ser consultado? Muita gente. Eu cheguei no final desses 10 anos, apesar que assim, eu tinha uma população, e tem até hoje, meus pacientes de SARS daquela época, todos são pacientes. Tem paciente de 20 e poucos anos de consultório, graças a Deus, né? Mas eu tinha uma população, assim, um atendimento de 70% de Orlândia. E foi bom, porque com isso nós começamos também a fomentar mais o hospital de lá. O pessoal daqui consultava e muitas vezes, quando necessário, ficava internado conosco lá. Então conseguimos crescer, abrimos uma ala, depois desenvolvemos uma outra ala nova do hospital. Quer dizer, foi uma experiência muito boa, muito prazerosa, tá? Mas quando aí eu precisei de mais recursos, de um hospital maior, né, de mais dinâmica, e aí conseguimos entrar aqui depois de 10 anos, eu voltei para Orlândia e montei o consultório até onde eu estou hoje. Então, sob o ponto de vista objetivo, há quanto tempo você tem o consultório exclusivo aqui em Orlândia? Já estamos completando aí desde 2010, né? Então, em 2009 para 2010 eu montei o consultório, nós viemos para cá. Quer dizer, então já estamos aí com esse prazo todo aí, né? Bom, encerramos o primeiro capítulo. Sérgio Bordim, médico. Rapaz, você com a vida tão assim atribulada, corrida, como é que a política entrou na sua vida? Da sua família, Pedro Bordim foi prefeito na cidade, é um nome muito conhecido, recentemente falecido. E como é que essa história da vida política entrou na sua vida, Sérgio? Num primeiro instante, eu sempre era assim muito recuso quanto à política, tá? Mas a gente amadurece, Tarcísio. Acho que isso é uma coisa assim. Hoje não existe um indivíduo que não possa estar relacionado com a política. Hoje eu tenho uma visão muito madura disso daí, né? E falo também que é uma vocação, né? Então você vê, na nossa família tinha lá o tio Pedro Bordim, o tio Roberto foi vereador, o Matheus Bordim foi vereador, o Marcelo foi vereador. Depois tive alguns, minha mãe sempre me fala, meu pai falava que tinha alguns parentes de fora, mesmo de Araçatuba, que participavam, quer dizer, então tem muito aquele negócio do sangue italiano, né? Então, vou te falar que tem no sangue? Tem no sangue. E eu sempre fui muito assim, avesso, falei assim, ó, da vida partidária. Só que no decorrer, como você vai amadurecendo, quer dizer, você começa a participar, você começa a ler muito, participa, sempre fui muito assim, de ler jornal, de ler livro, e com isso a gente vai entendendo que você tem sim que dedicar alguma coisa para a sua sociedade. Uma sociedade que te, assim, que te recebe muito bem, como fui recebido aqui em Orlândia, em Sales. Uma sociedade que sempre me deu de melhor, né, que me prestigia, por que não retribuir isso? E aí foi um estímulo que eu tive. Nessa época começamos a participar, aí já tinha aí uma grande amizade, como estamos até hoje com o prefeito Vado, começamos a ter um relacionamento, ele me ensinou, passou muitas dicas de política, me ensinou, e aí a gente acabou envolvendo. E aí, principalmente aí com a vida partidária também da parte médica, porque assim, Unimed, né, tem política também, entendeu? Tanto a nível nosso aqui interno, como a nível da região, de São Paulo, do Brasil. Aí eu comecei a participar também, né, de conselhos, de política dentro da vida Unimed, e isso despertou um tema novo, quer dizer. E aí, numa oportunidade, principalmente naquela oportunidade que nós perdemos uma eleição junto com o Edgar e o Dr. João, que a gente estava apoiando, eu falei assim, não, nós temos que mudar um pouco essa perspectiva. E aí, numa outra oportunidade, aparecemos de vice aí junto com o Vado, e aí começamos essa vida política, né, até hoje aí que nós estamos juntos aí convivendo. Quer dizer, você teve uma vivência com o Vado de vice-prefeito, mais de 3 anos, aí de maneira até surpreendente para você, talvez o rito normal fosse que você fosse o candidato, ou o próprio Vado candidato à eleição, ou você eventualmente candidato dele, saindo da condição de vice para prefeito. Aí, por um fato de natureza jurídica, nós tivemos o impedimento do Vado e você entrou, foram 3 meses, né? Você entrou em setembro para completar esse mandato. Foi uma época complicada, porque uma turbulência grande, um empecilho jurídico, quer dizer, nós tínhamos um planejamento já a longo prazo, todo mundo conhece que eu penso muito a questão de frente, de anos, né? E a história natural seria que a gente fizesse aí uma reeleição na ocasião, permanecêssemos como vice, mas infelizmente quis o destino de uma forma até injusta que isso não se acontecesse. E aí assumimos, né? Assumimos em setembro para outubro. Só uma parte. Como é que você se sentiu naquele dia em que foi dito a você que você teria que completar o mandato?
Tarcísio, não Você é, tinha uma vida estruturada como não é médico. fácil, porque na verdade eu tinha assim toda uma estrutura na parte de hospital, além de cardiologista, hoje eu faço, né, a parte de intensivismo, que é muito pesada. Meu De UTI. consultório, UTI, meu consultório sempre foi e é ainda um consultório pesado, quer dizer, todo mundo sabe que eu saio do consultório às 10, 10 e meia todo dia. E aí veio uma missão nova, quer dizer, um desafio novo. Claro, frio na barriga. Mas a gente tem que pensar assim, ó, frio na barriga deu quando eu entrei na medicina, quando eu não conhecia ninguém em Botucatu, quando eu fui para Brasília, no Exército, não conhecia ninguém, o que seria aquilo? E aí nós temos que aceitar o desafio, porque também nós não poderíamos deixar tudo aquilo que vinha se construindo naqueles últimos 3 anos passar para um adversário, para uma oposição. E, graças a Deus, né, sempre falo isso, a gente sempre foi muito bem acompanhado, assessorado. Quer dizer, tinha uma equipe, tem um time muito bom. Na época, o Thiago Bianco estava lá, me ajudou e ajudava muito, entendeu? A equipe estava muito difícil. Quer dizer, nós pegamos uma prefeitura com toda aquela insurgência, quer dizer, uma equipe, um time desanimado, um time medroso, tá? Ninguém tinha aquela tendência de produzir e, graças a Deus, numa união, acho que numa harmonia muito boa, nós começamos a desenvolver um serviço dentro dessa quadra aí. Agora, veja como é o destino, né? Você foi colocado na condição de prefeito e o fato de você ter antecipado esse ciclo, e é incrível que isso seja verdade, a jurisprudência, os julgados do Tribunal Superior Eleitoral, pelo fato do Sérgio ter assumido definitivamente 3 meses, ele exerceu na sequência, segundo o Tribunal Superior, a reeleição e, portanto, é o que não permitirá com que ele participe desse processo. Agora chegou esse processo da reeleição. Buscava-se um vice. Parece que a candidatura, parece não, com certeza a candidatura do Dr. Orsi com você encaixou bem, né, Sérgio? Sem dúvida. Dr. Orsi e todo o pessoal da família Orsi, né? Então tem aí grande amizade com o Henrique, com o Marinho, quer dizer, com todos, com a Márcia, a dona Leila, quer dizer. E aí nós tínhamos esse desafio, quer dizer, reeleição, existia sim um medo, porque as primeiras pesquisas não mostravam tanto assim um número Quanto expressivo. percentualmente você estava atrás quando foi anunciado a dobrada você e o Dr. Orsi? Nós estávamos praticamente com 3%, em torno de 3 a 5% na pesquisa, na primeira pesquisa, que eu tenho todas guardadas lá, se eu não me engano. E aí o Dr. Orsi, né, tanto na nossa amizade médica, mesmo amigos aí, né, aceitou um grande desafio, quer dizer, foi uma honradez, né, ele aceitar isso daí. E aí eu acho que nós somamos forças, quer dizer, trouxe a minha visão nova, né, uma visão que a gente queria trazer de gestão diferente, a experiência dele, principalmente uma experiência numa campanha política, né? E você sabe, nós saímos de uma pesquisa muito baixa e vencemos, quer dizer, então com isso mostrou que foi perfeito essa associação puro sangue do MDB que nós fizemos, foi uma tacada muito grande, você participou disso, e com isso mostra o resultado, você vê o resultado hoje aí, né? E mais do que isso, né? Nesse meio termo, a gente também foi pensando não só em política, eu tinha já uma formação em gestão, né? Quando eu fazia parte de diretorias da Unimed, tinha pós-graduação, MBA em gestão, quer dizer, então com isso a gente pode trazer isso é importante. Enquanto você vinha exercendo o mandato, no primeiro momento de surpresa e depois de forma definitiva, reeleito pela população, você também procurou se aprimorar, né? Nesse sentido, conhecer. Nesse período de mandato, na verdade, eu comecei a fazer algumas aulas mesmo, né? Uma pós-graduação de Direito, né? Mas a parte de gestão eu já tinha. Eu já tinha feito um MBA de 2 anos e pouco de gestão em saúde e que envolve muita administração e que hoje, além de medicina, que é a minha grande paixão, eu estudo muito, entendeu? Continuo estudando ainda gestão. Então isso ajudou na administração. Hoje todo mundo sabe que eu penso e vejo a prefeitura municipal como uma empresa, e assim a trato, quer dizer, e uma empresa que está indo, graças a Deus, muito bem. Mas essa casadinha com o Dr. Orsi, acho que foi muito bom, quer dizer, o Dr. Orsi tem o jeito dele de conselheiro, tem o jeito dele de pai, né? Tem o jeito dele de repreensão na hora certa, e na campanha foi uma campanha muito... e saímos vitoriosos, graças a Deus, né? Muito bem, apenas para lembrar mais uma vez, para você que está acompanhando essa bela entrevista com o prefeito Sérgio Bordim, você tem aqui o QR Code, você aproxima o seu celular
e faz uma conexão direta conosco. Venha participar também dentro do nosso canal Tarcísio Manso Convida. Vamos agora detalhar a sua atual gestão. De repente, como diz o poeta, não mais que de repente caiu uma Covid no seu colo. Você começava o seu trabalho. Aliás, a eleição foi meio atípica, precisava usar máscara, deu uma paradinha, os casos diminuíram, foi feita a eleição, você assumiu. Agora é um desafio muito grande, né, Sérgio? Você pegou, né, o início do seu mandato, praticamente você ficou travado quase que 1 ano e meio, né? Porque pouca coisa ou quase nada se dá para fazer nesse tempo, né? Praticamente 2 anos, né? Você vê, a gente, como vice, já estava participando da vida aí com o Covid. O Covid já vinha trazendo impacto a nível geral de comércio, de mortalidade, quer dizer, a gente já estava participando das comissões de saúde, né? Fundamos, na época eu lembro, como pioneiros em formar uma comissão, que foi o que trouxe o grande benefício aí para a Orlândia, né? Mas, quer dizer, ganhamos, viemos e 2 anos praticamente convivendo com a Covid. Quer dizer, você pode ver, esses dias mesmo eu estava vendo toda a recordação da nossa campanha, todo mundo de máscara, né? Uma campanha totalmente atípica, todo mundo tinha medo às vezes do corpo a corpo, e era proibido naquela época. Nós tínhamos uma doença em mãos e não tínhamos conhecimento até então, né? A gente tinha assim, vivido algumas coisas com H1N1, que foi assim, nem 10% do que a gente viveu com a Covid. Sabíamos de algumas medidas, mas a partir do momento que o Covid surgiu na China, né, em 2019, e começou a se alastrar, se falar, criar aquele pânico, quer dizer, criar tudo o que virou o Covid, a gente ficou muito preocupado, né? É uma doença que veio e que impactou em todos os aspectos, quer dizer, financeiramente, impactou a saúde das pessoas, o ânimo, os eventos, tá? O comércio. Educação. Educação teve que parar, quer dizer, era uma coisa que me preocupava muito, né? Ontem mesmo saiu uma estatística no Estadão que aqueles países que fecharam muito, eles perderam praticamente, em termos de comparação, 2, 3 anos com aqueles que não fecharam. Mas a gente tinha que seguir regras, e era difícil. Comércio pressionando, né? O pessoal ia fazer passeata, jogava caixão na frente da prefeitura, mas não era a questão do prefeito, a gente tinha que seguir regras porque tínhamos superiores, tínhamos penalizações, Ministério Público em cima, quer dizer, não foi uma época boa. Precisava comprar material, não tinha material, precisava comprar ferro, não tinha ferro, cimento, não tinha cimento, o mundo Agora parou. você saiu desta pandemia com um saldo positivo no seguinte aspecto. Primeiro, nós não tivemos um orlandino que tenha morrido por falta de atendimento médico. Isso é fato. E também, né, essa situação que a pandemia, com toda a dificuldade, você conseguiu contornar e, sob o ponto de vista da área de saúde, você conseguiu completar esse ciclo. Então, a partir dessa perda de quase 2 anos, e hoje esse programa está sendo apresentado no mês de janeiro, aquela pergunta bem objetiva que a gente vai fazer. Então, se a gente fizer uma conta, praticamente sobrou pouco mais de 1 ano para você trabalhar efetivamente. E a gente nota, principalmente sob o ponto de vista social e também da responsabilidade fiscal, a gente quer saber qual o segredo e qual foi a estratégia adotada para que nós pudéssemos ter hoje essa saúde financeira da prefeitura e esse conjunto de obras, principalmente nessa parte de zeladoria, de recap, esses benefícios que a gente vê, por exemplo, da concessão do transporte coletivo de graça, transporte universitário, que houve um tempo até que a prefeitura deixou de ajudar, hoje ele é totalmente gratuito. Explica qual foi o grande segredo para ter essa receita, Sérgio. Alguns questionam se isso não foi porque o Covid economizou. Pelo contrário, né? Voltando um pouquinho, na época do Covid, Orlândia foi muito uníssona, né? Muito conjunto de combater o Covid. O Covid diminuiu a arrecadação, diminuiu o imposto, né? Muitas prefeituras ficaram em dificuldades. Então eu não relaciono isso ao Covid, tá? Outra coisa, independentemente, nós tivemos que investir muito no Covid. Apesar da ajuda dos amigos empresários, da sociedade civil, de todos que se uniram, quer dizer, como você falou, Orlândia, nós tínhamos todos os respiradores necessários. Então, teve época na Covid, eu vivi muito o Covid, né? Não saía de dentro, como médico,
foi um grande, quer dizer, eu fiquei 2 anos estudando Covid, parei até cardiologia, então nós ficamos super especialistas em Covid. Tinha dia que nós tínhamos 12, 13 pacientes entubados aqui no nosso hospital. Um grande mérito, porque infelizmente tinha cidades vizinhas ou cidades que os amigos ligavam, ô Sérgio, você não tem um respirador para me emprestar? Falando, não tem, porque nós estamos conduzindo o paciente no ambu, quer dizer, na máscara aqui, não tem jeito, entendeu? Conseguimos máquina de diálise junto com a iniciativa privada, então fazíamos diálise aqui na nossa UTI, até hoje temos, foi uma herança que nós deixamos, quer dizer, tínhamos os melhores medicamentos, os lançamentos que estavam aparecendo, nós conseguimos trazer para cá, então assim, foi uma época que dedicamos muito. E a questão financeira, eu acho que o Covid, ele aumentou muito o gasto, porque eram medicamentos caros, né? Eram muitas internações, parou-se toda a dinâmica de consultório, parou comércio, parou tudo, quer dizer, então eu não acredito a isso daí não. Eu acho que a gente pegou também, depois do Covid, apesar de toda essa dificuldade, um país que veio um pouco diferente, né? Nós tínhamos ali um país que estava com uma economia mais fomentada. O pico pós-Covid eu achei que foi muito importante, porque aí a hora da recuperação também isso trouxe um aumento de imposto, tudo. E gestão, Tarcísio, hoje não tem outro jeito, você tem que trabalhar com, eu sempre falo para os meninos lá, planejamento estratégico, estudo em cima do que nós vamos fazer, gestão, implementação e cobrar os resultados, para a gente ter uma visão fechada global de tudo isso aí. Quer dizer, isso é o que eu trago da minha parte de administração, que foi assim, uma coisa que eu uso muito isso daí até hoje e em cada dia me aperfeiçoou, não parei de fazer. E com isso, acho que os resultados apareceram. Essa melhora do país nesses últimos anos que nós tivemos, que vivemos pequena, mas sim, né, o boom que veio pós-Covid, a gestão, quer dizer, acho que teve que dedicar muito também o empenho de todo o time, todo mundo começou a falar a mesma língua, começou a trabalhar em conjunto, em uma harmonia, e aí alguns detalhes de gestão, por exemplo, que eu falo, aperfeiçoamento, digitalização, né? Era uma loucura falar que ia digitalizar, por exemplo, licitação. O pessoal da licitação arrepiava. Falei, primeiro, nós vamos fazer tudo digital. Parece que não, mas muda muito. Aliás, os processos licitatórios, a abertura de envelope, tudo na rede, tudo pela Tudo internet. tudo E um detalhe fiscalizado. também que me chamou a atenção, e é importante a gente destacar, a gente teve várias prefeituras, governos estaduais que tiveram problema de Covid por compra irregular, e aqui você conseguiu passar essa pandemia sem ter sequer um problema. E eu me recordo, até como advogado, no parecer do Tribunal de Contas que aprovou a sua primeira conta, elogiando você pela gestão séria que você teve durante a época da Covid. Então isso é um atestado, para quem talvez não tenha conhecimento, de que o governo comandado pelo Sérgio, que é uma sequência de um outro governo do próprio ex-prefeito Vado, no caso da Covid, ele agiu com absoluta e total responsabilidade, né, Sérgio? E com seriedade, quer dizer, e não deixou, acho que foi importante, quer dizer, poucos foram, pela gravidade, mas não por necessidade, que foram enviados para fora de Orlândia. Praticamente todos os nossos pacientes nós conseguimos tratar aqui. Doença grave, perdemos muitos colegas, muitos conhecidos, tá? Como foi no mundo inteiro, né? Mas graças a Deus nós tínhamos respiradores em reserva, não fala só em uso, não, em reserva, tínhamos diálise, tínhamos os melhores medicamentos, quer dizer. E aí veio, acho que a sequência, quando nós assumimos o primeiro mandato junto com o Vado, nós pegamos uma prefeitura, né? Apesar que eu não era ativo naquela época, mas a gente estava sempre junto, quer dizer, uma prefeitura que não tinha condição, né? Uma prefeitura com grandes dificuldades, ruas esburacadas, zero de zeladoria, nenhuma obra conclusa. Esse gancho é importante, obras paradas. Todas as obras paradas que o ex-prefeito Vado pegou e você na sequência, nenhuma delas era do governo, ou do Vado ou seu. Na verdade, o que vocês estão buscando fazer, o exemplo mais típico é o ginásio de esportes, que todo mundo conhece essa realidade, o centro de múltiplo uso que fica no anel viário, né, perto do posto IP, e outras obras, tantas obras, que ficaram paralisadas. Isso também indica que vocês agiram com muita responsabilidade, né, Sérgio? Nós começamos um mandato, e mesmo eu com vice, aí eu sempre falo assim, nós não podemos pensar só, quer dizer, foi uma sequência nesses últimos anos, nesses últimos 7 anos, né, que foi se reconstruindo. Acho que a maior dificuldade que nós tivemos foi a reconstrução burocrática, né? Você pega 3 creches paradas, uma no chão, né? Ginásio de esportes destruído,
né? Você pega centro de múltiplo uso parado, quer dizer, só o tempo que naquela primeira gestão, o Vado e eu gastamos para desmembrar toda a burocracia, foi muito dispendioso, entendeu? E aí veio a Covid nesse meio e parou tudo, quer dizer. Mas depois, a hora que deu esse boom, nós conseguimos, eu uso uma palavra, desatravancar tudo, porque estava tudo travado a nível federal, a nível estadual. Aí a gente conseguiu pôr a engrenagem a andar, quer dizer, aí a gente tem visto nesse último ano, e se Deus quiser agora nesse próximo ano, 2024, a máquina está funcionando do jeito que a gente queria. Agora, com todo esse seu esforço, com o seu jeito habilidoso, calmo, tranquilo de lidar, você tem sido vítima de ataques que, na maioria das vezes, a gente sabe são injustos com você. Como é que você reage a isso? Sabendo, por exemplo, você lança um mega projeto de recap, aí uma dessas pessoas vai filmar um buraco que o recap ainda não chegou, porque tem todo um cronograma, e fazem daquilo um estardalhaço, talvez com o interesse político de desmerecer a grandiosidade de um programa de recap. Como é que você, particularmente, recebe essa postura, Sérgio? Eu, no começo, talvez um grande problema de ser administrador público, eu sofria muito, tá? Eu, Sérgio Bordim, prefeito Sérgio Bordim, a família sofre muito, mas a gente vai criando todo um aparato de defesa, uma casca, eu falo assim. Porque assim, quando você está errado, né, e quando você está fazendo a coisa incorreta, você vai deitar no travesseiro por sozinho, lá dentro vai te martelar. Mas quando você tem convicção que você está fazendo tudo certo, dentro do que é previsto, dentro do que manda a lei, você tem cabeça tranquila, entendeu? E essas críticas vêm. A gente estuda em administração, Tarcísio, que 80% você pode convencer esse é a seu favor. Pode. Mas 20%, por mais que você faça, ninguém vai ser desses 20%. Só que existem as pessoas maldosas, as pessoas que levam às vezes para cunho pessoal, às vezes para ofensa pessoal. Para isso existe a justiça. Nós temos entrado aí e tendo tido alguns êxitos nisso daí. Mas essas pessoas elas usam de subterfúgios que não precisavam. Quer dizer, claro, ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas falhas, entendeu? Acho que um bom líder tem que reconhecer que errou em determinadas, aprender com os erros, escutar. Agora, muitas vezes as pessoas vêm com maldade. E essas pessoas, né? Eu sempre falo do meu finado pai, ele sempre falava assim, ó, o que você faz aqui, você paga aqui. Quer dizer, hoje eu estudo isso com a lei do retorno, né? Que é muito famosa. Elas vão pagar. Quem faz maldade vai receber maldade. Então eu tenho essa consciência muito tranquila. E fazer a coisa certa. Quer dizer, você vê, estava falando das licitações. A partir do momento que nós passamos todo a parte de informatização. Licitação hoje é tudo digital, entendeu? Esse ano nós estamos terminando mais de 300 Quando ele licitações. diz que é digital, o pregão é eletrônico. Não há aquele lance Não da pessoa estar aqui. fisicamente. Ela acompanha com todo o mecanismo de proteção e participa. Isso garante absoluta isenção. Entendeu? Hoje é fiscalizado pelo Banco do Brasil. Entendeu? Então, é tudo dentro de um programa do Banco do Brasil. Tirei a licitação até de perto da prefeitura, longe, lá no múltiplo uso, a licitação é longe da prefeitura. Quer dizer, então com isso, você começa a ter um desenrolar diferente, entendeu? Participam mais empresas, a partir do momento que você está pagando à vista e você está pagando com recurso próprio, vem um monte de empresas, você vê, tem licitação que participaram mais de 20, de 30 empresas para participar. Quer dizer, então com isso, você começa a ter essa seriedade. E as pessoas, elas começam a achar detalhes, entendeu? Que nem você falou, por exemplo, uma licitação de um programa grande desse de recap, quer dizer, programei e medimos ruas num total do preço, que a gente tem hoje uma lista no Brasil inteiro de preços, que a gente consulta lá, de 22 milhões. A licitação saiu por 11 milhões. O que demonstra a concorrência entre os Grande licitantes. concorrência, foi uma concorrência. E você fala, mas aí e a qualidade? Todo mundo vê, apesar de não aparecer muito, mas a gente vai lá, os engenheiros estão fiscalizando a espessura, a compactação, a qualidade. E eu vou em loco. Ontem mesmo eu estava vendo. Antes de chegar aqui, eu estava fazendo uma passada nas ruas que se fizeram ali do lado do teatro, do lado onde que a gente faz o palco. Vai lá ver a qualidade, quer dizer. Então, e se não tiver com qualidade, nós estamos punindo, nós estamos divertindo. Então, quer dizer, isso mostra, né? Agora a pessoa vai lá e vê um buraco, ou vê uma coisa e quer fazer um estardalhaço em cima disso, vai passar vergonha, entendeu? Vai passar vergonha, porque as pessoas, graças a Deus, hoje, o munícipe, ele entende o que é certo, o que não é errado,
e aquilo que a pessoa está fazendo com maldade. E fez maldade, Tarcísio, vai pagar vai receber maldade. Então eu sempre penso isso daí. Prefeito, nós estamos agora na reta final da entrevista. Eu vou tratar alguns temas que, evidentemente, chamam a atenção. Para este ano de 2024 que nós já estamos vivendo, qual seria ou quais seriam as grandes obras que estão faltando naquilo que você havia programado? A programação agora está a todo vapor, que nem eu te falei. Nós estamos findando agora 2023, mais de 300 licitações, né? Então o pessoal trabalhou bastante para poder agora no ano de 2024 deixar o barco mais tranquilo, quer dizer. Mas vou te falar, quer dizer, nós temos aí, né, piscina pública, né, que a gente tem que já põe em andamento. Centro de lazer já vai começar a reforma, já foi feita a licitação, já Centro tem de a lazer firma Edgar Benini, né? Nós estamos fazendo a reforma do Madalena Tudec, que vai acabar brevemente. Temos uma perspectiva de fazer uma reforma no Centro de Lazer da Vilinha. Mas inaugurações, estamos com 3 creches e uma para começar. Então 3 creches para inaugurar. Nós temos aí a reforma do Centro de Lazer, que vai ser breve, eu acho que vai ficar uma coisa interessante. A Gruta. O Parque Aquático da Gruta, junto também com a Rua das Famílias, que são quiosques, com as pessoas que a gente conseguiu esse ano no MIT também, né? Nós temos o Centro Odontológico, que todo mundo, né, esquece, mas está lá prontinho, nós estamos terminando só a parte elétrica da instalação, quer dizer, tudo novo. Centro Odontológico hoje são 10 salas, sala para idoso, sala para PCB, para crianças, quer dizer, nós vamos entregar, e outra coisa, ofertar serviço de qualidade, entendeu? E aí vai, né? Asfalto, nós estamos terminando essa fase agora, tem mais 5 fases ainda dessa atual. Já estão medindo que eu vou fazer mais uma leva para o ano que vem. A minha meta 2024 é praticamente toda a cidade recapeada, entendeu? Praticamente toda a cidade recapeada. Quer dizer, iluminação pública, já vamos começar a troca de toda a iluminação. Já com tem, LED? Com LED. A empresa foi feita a concessão, todo mundo sabe, tinha mais de 15 anos que estava judicializado junto à CPFL. Conseguimos quebrar isso daí e agora uma licitação que foi assim extremamente competitiva. A empresa que ganhou, já estamos assinando o contrato, ordem de serviço, acho que no mais tardar janeiro já começa a troca de toda a iluminação da cidade e das praças. Nós tivemos a felicidade de incluir as praças com LED. Aliás, a cidade está realmente muito escura, né, prefeito? Não, é horrível. E apenas para que vocês entendam, é que havia uma judicialização, ou seja, não tinha como a prefeitura ela fazer, porque havia uma decisão que obrigava a CPFL a fazer. Vocês devem ter feito algum tipo de acerto, né, algum acordo de natureza judicial. Existe aí, né, a contribuição de iluminação pública, que é a CIP, que garante esse tipo, quer dizer, foi feito esse procedimento e a partir daí que vocês pretendem fazer essa troca, o visual completo, por mais luminosidade e até mais econômico, né? Mais econômico, mais segurança pública, né? E assim, o visual é outro. Eu visitei algumas cidades, vocês podem visitar, São Joaquim já tem uma parte, mas Uberaba já está praticamente em LED, né? E o serviço, quer dizer, a hora que você faz um serviço concedido, uma parceria público-privada, né? Hoje a empresa em questão está demorando 30 dias para trocar uma lâmpada na frente da sua casa. Ninguém merece, né? De repente, no serviço, ele não pode passar de 5 dias. Ele tem um aplicativo. Está escrito lá no contrato. Que você vai lá no aplicativo, tá, no 48 horas, geralmente eles estão trocando, porque para eles é interessante. Quer dizer, então a iluminação pública. E assim, o tempo encurtou, Tarcísio, infelizmente, né? Eu tenho um grande sonho ainda, pelo menos, de começar a construção, né, do novo Paço Municipal. Já está projetado, já temos o terreno, tá? Não sei se vou conseguir começar, mas eu acho que a gente vai continuar na gestão, nossa turma, né, o MDB, toda a nossa, vai continuar na gestão para a gente fazer isso daí. Quer dizer, mas muitas obras, né, muita coisa, entendeu? Quer dizer, então nós estamos investindo em segurança pública, educação, é muita coisa, Tarcísio. Nós fizemos uma licitação agora para 700 computadores, né, 3.290.000. Quer dizer, já vão informatizar todas as escolas, já está comprado, entendeu? Já foi feita a licitação. Vamos digitalizar toda a sala de aula, né? Com internet, com televisão, com computador. Vamos pôr ar-condicionado, agora dia 20, uma das últimas licitações, a licitação da climatização das escolas, quer dizer, ar-condicionado em todas as salas, né? Você vê, transporte público de graça, transporte universitário de graça, que nem foi compromisso de campanha, mas a gente viu que na gestão encaixava. Pronto,
Legal. Então tem muita coisa. E esse monte de obras aí, quer dizer, acho que a gente vai deixar uma cidade, Tarcísio. Eu falo deixar, mas nós vamos estar junto ali, né? Mas assim, financeiramente muito bem, né? Que não é uma realidade na maioria das prefeituras hoje, tá? Nós vamos deixar uma cidade com mobilidade muito boa, principalmente em termos de malha asfáltica, segurança, educação muito melhor, saúde, né? Você vê remédio, né? UBS, novos médicos, empresa nova, quer dizer, centro odontológico, clínica da mulher, que não esqueceu, não vai sair, entendeu? Um aparelho de mamografia de última geração. Quer dizer, então é muita coisa. E aí que eu falo, o time tem que continuar. É uma pena que a gente deixe essa cidade dessa forma, depois de 8 anos que nós estamos juntos aí, para uma pessoa, primeiro, que não tem experiência. Isso não pode acontecer, entendeu? Segundo, para pessoas irresponsáveis, aventureiras, entendeu? Então, a gente vai retroceder de novo ou nós vamos continuar progredindo? Eu acho que isso aí é o lance que todo mundo, nesse próximo ano, vai ter que pensar. Eles querem que continue a filosofia, o meio de trabalho, a gestão atual, Orlândia para frente, ou nós vamos pôr inexperiência, nós vamos pôr aventura, loucura, quer dizer, então não podemos. Nós temos que pensar sério e pensar muito sério, lutar por isso. Nós somos cidadãos, eu quero uma Orlândia cada vez melhor. E eu falo, fazer gestão não é 4, 8 anos, né? Não são 4, 8 anos. É pensar 10, 20 anos, daqui a pouco, a hora que eu tiver vozinho, falar, pô, fez tudo isso, está funcionando, ainda sobrou, está melhorando, melhorou, progrediu, quer dizer, é isso que a gente quer. Muito bem. Agradecemos, portanto, ao prefeito Sérgio Bordim por estar conosco. Ele trouxe um balanço da sua vida pessoal, da sua trajetória de médico, como também o seu trabalho como prefeito municipal. A gente, é claro, gostou desse bate-papo e nós continuamos trazendo a história de Orlândia através do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.